hoje nós exploremos o texto de Efésios. Efésios capítulo 2. Abra comigo, se você puder. Efésios capítulo 2. No domingo passado, nós tivemos a exposição com nosso irmão Tardelli, da primeira série, ou melhor, da primeira mensagem da série, quando nós meditamos sobre a soberania de Deus. Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 10, dando continuidade à nossa série de sermões. Diz assim a palavra de Deus: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, por tua graça, nós podemos ser feitura tua para as boas obras. Portanto, que à medida que contemplemos essa graça, que possamos vê-la afetar o nosso coração e sejamos transformados, para que assim possamos ser, a cada dia, mais parecidos contigo. Estamos perante a tua palavra e te pedimos, nos dá luz e entendimento, para que assim, à medida que entendamos o que o Senhor pretende comunicar ao seu povo, possamos estar cada vez mais próximos de ti, pelo teu grande amor. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, o apóstolo Paulo era alguém que tinha muitas dificuldades em sua vida. Inclusive, como nós sabemos, ele era um perseguidor da igreja de Deus. Nós vemos lá no livro de Atos que, antes de se converter, antes da estrada de Damasco, o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, do mais rígido de sua época, e ele se dedicava, então, a perseguir a igreja de Deus. Até que, no fim das contas, conforme Deus manifestou a sua misericórdia na vida do apóstolo Paulo, nós vimos que o apóstolo Paulo se depara na estrada de Damasco com uma aparição, a aparição de Cristo ressurreto. Então, a partir daí, a vida do apóstolo Paulo nunca mais é igual. O apóstolo Paulo era um filho da ira, e agora, mediante Cristo, ele pode ser um filho da graça. Veja, o apóstolo Paulo, anos depois de sua conversão, agora estava preso. No momento em que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está enfrentando diversas dores na prisão. Inclusive, aqui é interessante dizer que o apóstolo Paulo estava na mesma prisão em que escreveu a carta aos Filipenses. Quando nós tivemos agora, recentemente, a exposição de Filipenses, nós vimos que o apóstolo Paulo escreveu a carta quando estava preso. Pois bem, a carta aos Efésios foi escrita na mesma prisão, a prisão de Roma. Nesse sentido, o apóstolo Paulo estava sofrendo e em dores. E ali ele estava manifestando a sua preocupação e o seu amor com a igreja de Deus, com o povo remido do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo, ele tinha diversas dificuldades e diversas falhas, mas ele tinha sido alcançado pela graça de Deus e sido um instrumento de Deus para plantar diversas igrejas ao redor de todo o mundo. E agora ele fica sabendo que a igreja de Éfeso está passando por diversas dificuldades. E ele resolve escrever também a essa igreja, para que eles possam ser fortalecidos e renovados no Senhor. Pois bem, nós chegamos no capítulo 1, no domingo passado, com a exposição do irmão Tardelli, e vimos que Deus encoraja os efésios a se lembrarem da sua soberania. Pois eles são benditos, pois por mais que os efésios estivessem enfrentando sofrimentos em sua vida, eles são benditos, porque Deus os escolheu soberanamente, antes da fundação do mundo. Eles possuem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por mais que muito sofrimento, dor e dificuldades lhes abatam, eles podiam descansar, porque existe um Deus soberano e que governa sobre tudo e sobre todos. Mas nós chegamos agora no capítulo 2, e o tema da passagem que nós lemos hoje é bastante simples. Paulo lhe pretende relembrar aos Efésios
que Deus lhes deu vida quando eles eram filhos da ira, para que, pelo seu dom, o dom de Deus, pudessem ser feitos filhos da graça. Nós vamos dividir isso em 2 lições. A primeira lição é: quando nós éramos filhos da ira, Deus nos deu vida. Deus nos deu vida quando nós éramos filhos da ira. Irmãos, isso possui tantas implicações, nós nos esquecemos tão facilmente de onde Deus nos tirou. E os Efésios também. Os Efésios também se esqueciam com grande frequência. E é interessante dizer que os Efésios, eles eram filhos da ira. Eles eram, sim, porque a cidade de Éfeso era uma região tomada por idolatria. E nós vemos quando Paulo escreve 2 Coríntios, capítulo 8, versículo, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz as seguintes palavras. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Veja, quando Paulo cita aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, a província da Ásia, Paulo está se referindo especificamente a Éfeso, uma das principais cidades da província da Ásia, onde ele enfrentou muitas dificuldades para pregar o evangelho ali. E essas dificuldades são decorrentes do fato de que os efésios, eles eram profundamente idólatras. Você podia andar pelas ruas de Éfeso e ver, ao cair da noite, diversos rituais sendo realizados. Você poderia se encontrar nas encruzilhadas das ruas e ver várias obras ritualísticas realizadas por ali, porque os efésios eram profundamente idólatras. Os efésios, quando caía a noite, frequentemente podia-se ouvir o barulho de símbolos sonoros ressoando e ecoando pela cidade, porque eles faziam seus rituais todos os dias e todos conheciam aqueles rituais que os efésios faziam ali. Era uma cidade profundamente tomada pela idolatria. Era uma cidade profundamente tomada pela magia, pelo culto pagão. As pessoas, era comum naquela época terem diversos livros de magia dentro de suas casas, onde elas então liam e recitavam feitiçarias a todo tempo, para com o seu próximo amaldiçoando ou para si mesmo, tentando daquela maneira, de alguma maneira, atrair alguma bênção para si. Os efésios eram profundamente idólatras, de modo que em Atos 19, versículo 23, nós lemos as seguintes palavras que você pode acompanhar conosco. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Veja, os efésios eram profundamente idólatras. Eles adoravam Diana, eles passavam o dia cultuando a falsos deuses e possuíam diversos livros de magia em sua casa. Mas aqui, o ponto importante da história: em meio à profunda idolatria dos efésios, Deus estava operando graciosamente. Em meio à profunda escuridão, onde aqueles filhos da ira se encontravam, Deus estava resgatando filhos da ira e fazendo com que fossem filhos da graça. De modo que no mesmo capítulo, em Atos 19, dessa vez no versículo 18, nós lemos assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Deus estava operando graciosamente e Ele queria, nesse momento, relembrar os efésios de onde eles haviam sido tirados. Veja, eles eram profundamente idólatras, mas Deus os resgatou quando eles eram filhos da ira, para os fazer, então, filhos da sua graça. É por isso que Paulo começa a carta, ou melhor, o capítulo 2 de Efésios, com as seguintes palavras que nós lemos: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2, nos quais vocês andaram noutro tempo,
segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja que Paulo se inclui entre os filhos da ira. Paulo não diz, vocês eram filhos da ira. Paulo diz, nós éramos filhos da ira, no versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Veja, Paulo pretende lembrar que os efésios eram filhos da ira, porque ele sabe que os efésios nunca contemplariam de um modo adequado a graça de Deus, se eles se esquecessem de onde eles foram retirados. Se eles se esquecessem de onde eles saíram, eles deixariam de apreciar a graça de Deus de uma maneira apropriada. E, irmãos, frequentemente nós nos esquecemos também de onde Deus nos tirou. Frequentemente, nós vivemos com o coração duro, como que esquecidos das grandes bênçãos com que Deus recheia as nossas vidas. Então, nós somos ingratos. O primeiro sinal de que nós temos esquecido da graça de Deus em nossas vidas, do que Ele já operou em nós, é que nós teremos ingratidão em nosso coração. Nós teremos um coração duro. Nós alimentaremos ingratidão, porque nós nos esqueceremos do que Deus já operou. E o quanto Deus já operou em nossas vidas. É fácil esquecer que um dia nós fomos filhos da ira. É fácil esquecer que um dia nós estávamos no profundo breu, no profundo pecado e escuridão, sem saber para onde caminhar e sem qualquer orientação, e Deus nos tirou de lá. Então, frequentemente, nós nos pegamos ingratos perante Deus, só reclamando e murmurando. Somos, às vezes, como os israelitas no deserto. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e depois olharam para trás e rapidamente se esqueceram do que Deus tinha operado entre eles. E depois Deus os abençoou, fez pão cair do céu, supriu as suas necessidades. Então, o que os israelitas fizeram? Murmuraram também perante Deus, porque eles se esqueciam em todo o tempo. Deus os dava dádivas, e mais dádivas. E os israelitas em todo o tempo se esqueciam, e murmuravam, e reclamavam, e nunca eram gratos, porque eles se esqueciam que Deus os tinha tirado da terra da escravidão, da terra do Egito. Ele tinha lhes tirado de serem filhos da ira, para então se fazer filhos da sua graça. E nós também, frequentemente, nos esquecemos, irmãos. E quando nós nos esquecemos, nós seremos pessoas sem misericórdia. Nós olharemos para o nosso próximo, que está em pecado, olharemos para o nosso próximo, que faz rituais, olharemos para o nosso próximo, que é idólatra, e nós apontaremos o dedo e diremos, essa pessoa é desprezível. Mas, quando nós nos lembramos que nós éramos filhos da ira, como todos os outros também são, então nós podemos ser misericordiosos, porque nós podemos ter a certeza de que o mesmo Deus que operou essa obra em nós, em nos tirar dessa profunda escravidão, pode também operar na vida dessas pessoas, para tirá-las de lá. É fácil andar pelas ruas de Rio Grande e ouvir os rituais de Rio Grande e dizer, idólatras. Mas é difícil se compadecer dessas pessoas e proclamar o evangelho a elas e se aproximar delas. É fácil apontar o dedo e dizer, cultuam a falsos deuses, são indignos e desprezíveis. Mas difícil é lembrar que nós também éramos filhos da ira, como eles são quando cultuam esses falsos deuses. E assim sermos misericordiosos com eles, assim como Deus tem sido misericordioso conosco. Portanto, a grande pergunta que fica é, nós nos lembramos que um dia nós somos filhos da ira e que agora Deus nos resgata da escravidão para nos fazer filhos da sua graça? Irmãos, existe um grande risco quando nós nos esquecemos de onde nós somos tirados. Deus pode fazer grandes coisas em nossas vidas e, como israelitas, nós seremos ingratos. Existe uma passagem emblemática em Lucas 17, que logo mais nós leremos, onde Jesus ele se encontra com 10 leprosos. E veja, os leprosos, naquela época, eram pessoas extremamente desprezíveis. Ninguém queria chegar perto de um leproso. Afinal, o leproso, primeiro, ele tem uma doença transmissível que pega extremamente rápido e extremamente contagiante. Segundo, eles eram considerados impuros cerimonialmente, então não podiam participar dos rituais do templo, nem nada do gênero, nem chegar perto, aliás. De modo que os leprosos em Israel, eles se reuniam em grupos, em cidades de refúgio, isoladas, onde lá viviam uma vida clandestina, isolada e em sofrimento e à parte da sociedade. Quando as pessoas passavam pelos leprosos, o que as pessoas faziam? Elas atravessavam a rua e andavam pelo outro lado, porque ninguém podia chegar perto deles. Afinal, eram impuros, certo? Mas Jesus não faz assim. Jesus faz conforme Lucas 17, versículo 11, quando nós lemos.
De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Veja, aqueles eram um grupo de leprosos, desprezados. Ninguém se aproximava deles. Jesus se aproximou, demonstrou misericórdia, graça e bondade com eles. Então, o que eles fazem? Eles rapidamente se esquecem das dádivas de Deus. Todos os 9 se esquecem das dádivas de Deus, num piscar de olhos. Apenas um volta e dá glória a Deus, pelo que ele havia efetuado. Também nós, frequentemente, apreciamos as boas dádivas que Deus nos concede, e Deus nos concede muitas dádivas. E nós adoramos a dádiva, ao invés de adorarmos o autor das dádivas. Nós recebemos a dádiva, obrigado, Senhor, obrigado pelo presente, obrigado pela dádiva que o Senhor nos dá, mas nós nos esquecemos de quem nos deu o presente, e assim deixamos de adorá-lo como o Senhor de nossas vidas. E a grande questão é, temos adorado somente as dádivas que Deus nos concede, ou temos também nos rendido perante o Senhor, que nos concede tantas dádivas, sendo a maior delas a salvação das nossas almas? Onde está o nosso coração de fato? Temos de fato voltado e agradecido a Deus pelos seus feitos graciosos em nossas vidas? Ou temos alimentado ingratidão em nosso coração e se esquecido rapidamente dos feitos gloriosos que Deus opera em nós? Havia um homem que, assim como aqueles leprosos, eram profundamente desprezados em Israel. Esse homem também, ele não tinha uma doença como os leprosos, mas ele tinha escolhido trair seu povo. Ele era um traidor. Ele tinha nascido em Israel, mas ele escolheu trair seus pais, escolheu trair seu país e resolveu trair seus amigos. Como ele fez isso? Bem, ele escolheu uma profissão que era muito malquista na época. Ele resolveu ser um cobrador de impostos. E, sabe, um cobrador de impostos na época era uma profissão considerada uma profissão de traidores. Aquele homem que era um cobrador de impostos, ele resolveu trabalhar para o Império Romano, que era justamente o império que subjugava o seu país e que fazia do seu país escravos. Então, ele resolveu servir o Império Romano. E assim, servindo o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo, da sua própria família, ele se tornou um traidor da sua pátria. Traiu seus pais, traiu seu país, traiu seus amigos. O nome dele era Mateus. Mateus 9, versículo 9, nós lemos assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Veja, foi para esse tipo de pessoas que precisam de médico, que Jesus veio. Jesus não veio para pessoas que nascem filhos da graça, porque ninguém nasce assim. Todos nós nascemos filhos da ira. E Jesus veio para cuidar e apacentar o nosso coração, de modo que ele desceu às profundezas da terra, para que nós, enquanto filhos da ira, pudéssemos ser resgatados e trazidos para o seu reino e desfrutar da paz que excede toda a compreensão. Por isso, qual a nossa postura quando nós encontramos pessoas idólatras, pessoas que não professam a mesma fé que nós? Como nós agimos em relação a elas? Nós alimentamos miríades de julgamentos em nossos corações ou nós damos um passo além, nos aproximamos dela e proclamamos o Evangelho? Nós temos sido uma comunidade de servos proclamando o Evangelho do Rei, temos proclamado intensamente o Evangelho a todas as pessoas ao nosso redor, enxergando as necessidades que possuem e assim anunciando as boas novas, que é de fato a única coisa que pode lhe salvar e lhe tirar de lá, ou nós temos sido pessoas sem misericórdia, como aqueles fariseus que chegam à casa de Mateus e dizem: o que o Senhor de vocês está fazendo aí? Assentado à mesa com publicanos e com pecadores.
E quando nós fazemos esse tipo de julgamento, nós nos esquecemos que um dia nós éramos filhos da ira também, até que Deus nos resgatou de lá. E nós nos esquecemos também que ainda, dia após dia, nós temos de lutar contra os nossos pecados. Dia após dia, mesmo enquanto filhos da graça, resgatados por Deus, dia após dia, nós temos de lutar contra as nossas próprias fraquezas, porque Deus ainda está operando em nós. E nós nos esquecemos disso com tanta frequência. E assim somos ingratos, esquecemos as mãos de Deus, e assim deixamos de louvá-lo e agradecê-lo da maneira que convém. Mas a boa notícia é que Jesus veio resgatar esses filhos da ira como nós. Jesus veio resgatar os filhos das trevas como nós. Jesus desceu às profundezas da terra, nasceu numa manjedoura, foi embalado por uma pecadora, ralou o joelho, desgastou os seus pés, ensinou do tempo para se entregar por mim e por você. Para no final da sua vida, sendo o único perfeito, o único que não pecou, se entregar na cruz e morrer em nosso lugar. Sendo o único Senhor, o Rei de todo o universo, Criador de todas as coisas, que não tem necessidade de coisa alguma, se entregou na cruz, para que eu e você, filhos da ira, pudéssemos ser resgatados, trazidos aos seus atos. E porque esse Cristo venceu, que ressuscitou, está sentado à destra de Deus, nós podemos hoje nos reunir, enquanto igreja do Senhor, com fins a exaltarmos o seu nome, pois Deus nos deu vida, quando nós éramos filhos da ira. Essa é a primeira lição. A segunda lição é, Deus nos deu vida, quando éramos filho da ira, porque pelo seu dom podemos ser feitos filhos da graça. Paulo não se resume a falar da ira. Paulo não se resume a falar os 3 primeiros versículos de Efésios 2. Paulo vai além. Paulo diz no versículo 4 de Efésios 2, mas Deus, uma simples expressão que muda tudo. Uma simples expressão que muda toda a história e todo o curso do mundo. Nós éramos filhos da ira, mas Deus interviu em nossa história e nos faz filhos da graça. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Nós não merecemos coisas alguma, mas Deus nos tirou das profundezas, para que nós possamos nos refugiar no único refúgio seguro, Ele mesmo. Ele resgata pessoas desprezadas, como os leprosos, como Mateus. Mas ele vai ainda além. Havia um homem que era bastante desprezado pelos seus irmãos. Naquela família, o filho mais novo, o filho caçula, era o mais desprezado de todos. Então, ninguém dava muita atenção ao filho caçula, até porque naquela época as famílias eram bastante grandes. Então, o filho caçula era o escravo. Os mais velhos diziam, vai lá, seu mais novo, vai lá, se vira. Então, certo dia, um profeta chegou na casa de um homem de Deus com uma missão. Deus tinha dado uma missão ao profeta. Deus tinha falado para ele, vá à casa de Jessé e unja o próximo rei de Israel. E, pois bem, ele vai na casa de Jessé, só que Jessé tinha muitos filhos, e todos os filhos estavam lá, exceto o mais novo, é claro, exceto o desprezado por todos. Todos os filhos estavam para a ocasião especial. E receber um profeta na sua própria casa não era uma ocasião especial, era uma ocasião supra-especial. Então, como uma ocasião especialíssima, que era, todos os filhos que eram honrados estavam ali, exceto, é claro, o mais novo. Pois bem, e o texto diz em 1 Samuel 16, versículo 6, as seguintes palavras. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Veja, Samuel olhou as características de Eliabe. Ele era o filho mais velho, ele era alguém bonito, possivelmente, então, certamente, esse vai ser o próximo rei de Israel, não é, Senhor? O Senhor não escolheria outro. Mas o texto continua, no versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse,
nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse, tampouco a este o Senhor escolheu. Assim, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Isso só é um pouco engraçado, porque Jessé tinha apresentado já todos os filhos ali. E se Samuel não fizesse essa pergunta, Samuel sequer saberia que haveria um outro filho, porque ele era tão desprezado que sequer era nomeado. E o texto continua. Versículo 11, perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Por que Deus escolheu Davi? Por que não Eliabe? Por que não Abidalabe? Por que não Samá? Por que não os outros 7 filhos? Por que Deus, em sua soberania, resolveu escolher Davi, o mais desprezado dentre todos, para mostrar, vívida e claramente, que a eleição não provém dos nossos méritos, não de qualquer coisa que façamos ou tenhamos em nós, mas tão somente da graça soberana e infinita de Deus. Para mostrar, os tempos vindouros, que a salvação das nossas almas não decorre de qualquer esforço das nossas mãos, de qualquer palha que movamos com os nossos dedos, mas provém tão somente da graça soberana de Deus em nos escolher. Por isso Deus escolheu Davi, para que se veja nítido e claramente. É tudo sobre a graça de Deus, que transforma filhos da ira em filhos da sua graça. Do mesmo modo, como Davi foi escolhido pela graça de Deus, nós também podemos estar aqui hoje, porque Deus nos alcança. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui para ouvir o Evangelho. Não conheço o estado da sua alma, Deus conhece o estado da sua alma, certamente, mas independente de qual seja o estado da sua alma, fato é que o fato de você estar aqui hoje, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, é um sinal do cuidado de Deus com você. É um sinal da graça de Deus com você. O fato dele trazer você a uma igreja, de você ter o privilégio de ouvir uma exposição da palavra pela graça de Deus, é porque Deus cuida de você, Deus se importa com você. Não porque você mereça alguma coisa, mas porque Deus graciosamente assim quis. Para que se veja claramente que é tudo sobre o poder dele, nada sobre nós. Tudo sobre o mérito dele, nada sobre nós. Tudo sobre o que Cristo efetuou na cruz e nada sobre o que nós façamos ou tenhamos feito um dia em nossas vidas. Portanto, hoje nós já temos nossa vida em Cristo, se nós confiamos nele. E Cristo nos chama a confiarmos, olhando para a cruz, porque certamente esse Deus que começou a boa obra em nós, ele é fiel para terminá-la. Talvez você olhe para a sua própria vida e você pense assim, meu Deus, eu não sei se eu vou chegar até o fim. Parece uma estrada muito longa e existem muitos obstáculos por aí. Existem sofrimentos, existem problemas da vida, pecados também, existem muitas coisas que me desanimam nessa caminhada e no fim das contas, a estrada para Nova Jerusalém parece tão grande, parece que não tem fim, não acaba nunca, que eu não sei se eu vou chegar lá. Estou aqui hoje, não sei o dia de amanhã. Estou aqui hoje, mas não sei se vou perseverar. Estou aqui hoje, mas não sei se Deus vai segurar em minhas mãos e vai me preservar. Mas, irmãos, o fato de que você perseverará ou não em sua caminhada não decorre das suas forças, mas o Deus que graciosamente lhe escolheu. O Deus que graciosamente cuida de você e te traz aqui hoje, para que você possa ouvir a exposição do Evangelho. Deus já está cuidando de você. E à medida que nós assentamos essa mesa com Cristo Jesus e ouvimos a palavra, Deus vai tratando os nossos corações. Deus vai nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. É impossível assentar-se à mesa com o Mestre e permanecer igual. Porque nós não nos assentamos com qualquer mestre. Nós nos assentamos com o Mestre dos Mestres. E é impossível assentar-se à mesa com Jesus e permanecer o mesmo. Jesus nos faz seus discípulos. E à medida que nós ouvimos, continuamos caminhando e olhamos para Ele, Ele mesmo vai operando a sua vida em nossos corações. De modo que Paulo diz em Efésios 2,
versículo 8, as seguintes palavras: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom, é presente, é dádiva de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que está escrito no versículo 10? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para más obras? Não é isso que diz, para boas obras. Porque à medida que nós contemplamos a graça de Jesus Cristo, essa graça que é preciosa e que é grande, vai alcançar os nossos corações. Deus nos escolheu para nós frutificarmos. E à medida que nós olhamos para o Mestre, à medida que nós assentamos à sua mesa, nós naturalmente iremos frutificar. Nós somos alcançados pela graça, não para que vivamos no pecado, mas nós somos alcançados pela graça para que possamos viver as boas obras que Deus já preparou para nós, antes da fundação do mundo. É por isso que Paulo diz, em Romanos 6, versículo 1, as seguintes palavras: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A graça ela ocorre em nossos corações, não para que nós sejamos as mesmas pessoas, vivendo no pecado, não. Mateus, o publicano, à medida que ele ceava com Jesus, ele foi transformado. De modo que Mateus se tornou um grande pregador do Evangelho, um apóstolo do Senhor, e serviu intensamente. O leproso, que voltou e agradeceu a Deus, ele foi salvo, ele foi alcançado por sua graça. Davi, que também foi eleito pela graça de Deus, não permaneceu igual, se tornou um dos grandes reis de Israel. Teve suas falhas, como todos nós temos, mas ainda assim, viveu no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E a grande questão é, nós temos contemplado essa graça, que se expressa de tantos modos em nossas vidas. Essa graça se manifesta sobretudo na cruz do Calvário, mas essa graça também se expressa nas coisas pequenas e ordinárias da nossa vida. Em momentos singelos, Deus manifesta o seu cuidado conosco. Em momentos que nós sequer imaginamos, e nós frequentemente somos assim, nós somos desapercebidos demais para contemplar a graça de Deus. E assim Deus vai nos dando dádivas e nós deixamos de enxergar. Mas a grande questão é, temos enxergado essa graça de Deus? Pois Deus, pelo seu dom, nos faz filhos da sua graça. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 5, nós vamos ler já. Nós lemos uma história muito interessante, vivida nos tempos do profeta Eliseu. Eliseu, ele tinha um grupo de profetas e eles trabalhavam e chegou um certo momento que precisavam expandir o lugar onde eles moravam. E naquela época, para expandir o lugar onde moravam, precisavam, obviamente, coletar madeiras. Então, eles foram juntos coletar algumas madeiras, cortar troncos de árvores. Foram juntos, enquanto grupo de profetas que eram. Só que naquela época, um machado, para cortar o tronco de uma árvore, era extremamente caro. Comprar um machado era coisa de rico. Você tinha que ter muito dinheiro para ter um machado naquela época. E veja que ocasião singela, Deus manifesta a sua graça. Um dos homens desse grupo de profeta havia pegado um machado emprestado. Afinal, ele precisava cortar troncos de árvore para construir uma casa maior para o grupo de profetas em que ele residia. Então, ele pegou esse machado emprestado. Mas, obviamente, ele precisava devolver, certo? É emprestado. E coisas emprestadas se devolvem. E naquela época, então, quando você não devolvia, você se tornava um escravo. Até porque aquele homem, se não pudesse devolver o machado, ele não teria dinheiro para ressarcir o homem que tinha lhe dado o machado. Ele tinha que pagar algo. Ele não teria dinheiro para pagar o valor de um machado. Então, era possível que aquele homem se tornasse um escravo. Mas nessa simples ocasião, nessa singela ocasião, no simples cortar de uma árvore, num machado que é perdido no meio das águas, Deus manifesta a sua graça. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 5. Nós lemos assim: aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu?
ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água daquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Essa é uma simples ocasião onde Deus manifesta a sua graça. Às vezes, nós queremos que fogo caia do céu, que enxofre apareça na terra, que um grande espetáculo aconteça ao nosso redor, para nós dizermos que é a graça de Deus operando. Mas, às vezes, nós desprezamos o simples agir de Deus nos momentos ordinários da nossa vida. E aqui Deus estava manifestando a sua graça no momento ordinário. Deus graciosamente resolveu livrar aquele homem da escravidão. Deus graciosamente resolveu manifestar o seu cuidado na vida daquele homem. Irmãos, se nós não prestarmos atenção a esses momentos ordinários, onde Deus manifesta a sua graça, esses momentos comuns da vida, onde Deus manifesta o seu amor, quanto mais perceberemos quando Deus manifestar a maior das dádivas, enviando Cristo Jesus para nos salvar. Certamente, a vinda de Jesus é a maior expressão da graça de todas. E é disso que Efésios diz. É isso que trata Efésios 2. A cruz é a maior expressão da graça de Deus. Mas se nós deixarmos passar desapercebido os momentos ordinários da nossa vida, quando Deus manifesta o seu cuidado conosco, nós também, muito possivelmente, desprezaremos a maior das dádivas, que é Cristo Jesus, entregue na cruz para nos salvar. Portanto, nós temos visto o agir de Deus, o cuidado de Deus para conosco, nós temos olhado para a graça de Deus se manifestar em nossas vidas, nas diferentes instâncias, cuidando de nós, provendo, quando nós não vemos saída, nos tirando da escuridão, que nós possamos olhar, irmãos, por fim, para a maior expressão da graça de Deus, a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, nós temos a maior expressão da graça de Deus. E se nós olhamos para a cruz de Jesus, nós podemos ter vida em nós mesmos. Se nós olhamos para a cruz de Jesus, nós podemos ser transformados, podemos ser libertos da nossa escravidão e sermos feitos filhos da graça pelo seu amor. Essa é a simples mensagem do Evangelho, não existe nada de misterioso aqui. Nós éramos filhos da ira, mas se nós confiamos em Jesus, apesar de quem nós somos, e por causa das nossas falhas inúmeras, nós podemos ser resgatados e feitos filhos da sua graça. E o que Deus nos chama a fazer hoje? Ele nos chama a fazer algo extremamente simples. Olhar para Jesus. Olhar não demanda grande esforço da sua parte. Olhar, simplesmente olhar. Direcionar seus olhos a algo. Olhar não é levantar um livro, não é fazer um esforço, por mínimo que seja, é simplesmente olhar. E é simplesmente isso que Cristo nos chama a fazer. E Ele nos dá a garantia que à medida que nós assentamos à mesa com Ele, que nós olhamos para Jesus Cristo, Ele vai começar, ou melhor, Ele vai concluir a boa obra que Ele já começou. E Ele nos fará perseverar até o fim, porque a graça de Deus é soberana para nos preservar até aquele dia, quando Cristo voltar entre as nuvens. E certamente, se nós confiamos em Jesus, aquele dia nós estaremos com esse Cristo para todo sempre. E naquele dia não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, porque as primeiras coisas haverão passado, eis que tudo se faz novo. E Cristo hoje nos chama a vivermos essa nova vida em Jesus Cristo, a vivermos o Evangelho, não somente de palavras, mas nos lançarmos aos pés de Deus, que pode operar tudo em todos nós. Amém? Vamos orar? Eu queria te convidar a se colocar de pé, para que nós pudéssemos orar juntos. Que nós possamos pedir a Deus que Ele nos dê graça, para que nós possamos nos manter firme na nossa caminhada e confiarmos mais e mais em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós éramos filhos da ira, todos nós. Nascemos do pecado. Em pecado, fomos concebidos. Na ira, nós crescemos. Até que o Senhor nos resgatou da profunda treva e nos trouxe a sua luz. Se ainda olhamos demais para nós, procurando em nós força, nos ajuda a direcionarmos nossa visão para o lugar correto, para o Calvário.
nos ajuda a vermos em Cristo a maior expressão da sua graça, a cruz. Nos ajuda a vermos que o Senhor é fiel para concluir a boa obra que o Senhor já começou em nossas vidas. O Senhor é fiel para nos preservar por sua graça soberana. Portanto, que possamos confiar nesse Evangelho. Existem tantos medos que podem corroer os nossos corações, tantas falhas que podem assolar as nossas almas, tantas ansiedades e preocupações dos mais diversos âmbitos. Mas o Senhor nos chama a algo extremamente simples: olhar para Jesus, todos os confins da terra, olhar para Jesus, para que sejamos salvos. Portanto, nos ajuda a olharmos para Cristo. Ajuda, à medida que olharmos para Jesus, para o que o Senhor fez por nós na cruz, sermos gratos, a não nos esquecermos das tuas boas dádivas. Nos ajuda, Senhor, a te adorarmos da maneira que convém, a, de fato, com gratidão, procedermos em nossa vida, te exaltando com toda a nossa alma. Nos ajuda a, de fato, à medida que nós sentamos à mesa com Jesus Cristo, sermos moldados dia após dia. Aplica a tua obra em nossas vidas. Nos ajuda para que assim juntos possamos perseverar, pois por certo que Cristo voltará e naquele dia todo o sofrimento será dissipado e poderemos estar contigo para sempre. Portanto, que nossa esperança esteja em Jesus Cristo, para que assim firmes possamos estar alicerçados até aquele dia, para a glória do seu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.